Oi, galerinha! Então, aqui nós estamos com o texto de histórias sobre a migração no Brasil e nós vamos estar fazendo um resumo junto, tá? Então, o que eu vou fazer? A gente vai estar lendo o texto e a parte em que eu grifar, que eu pintar de amarelo, vocês irão pintar aí também. E depois, na outra folha, deixa eu baixar aqui para vocês verem, aqui nessas linhas, vocês irão escrever a parte, somente a parte que vocês grifaram. Então, o que é um resumo? O resumo é quando vocês escrevem as partes importantes de um texto. Para fazer um resumo, você precisa, primeiramente, ler o texto. Como eu já li o texto, já sei do que se trata, nós vamos fazendo o resumo juntos, para o vídeo não ficar tão longo e a imagem não ficar tão ruim de ser enxergada. Então, vocês vão acompanhar aí comigo, tá? E depois vão escrever nas linhas aqui abaixo o texto, as partes que for grifada. Para quem recebeu esse arquivo online, vocês vão estar observando o vídeo e vão escrever embaixo no caderno de vocês as partes que grifamos, tá bom? Então, vamos começar, vamos lá. Então, diz assim: os fluxos migratórios ocorrem desde o início da história da humanidade. Esse processo, então, vocês vão fazer aqui, ó, esse processo, tá? Então, vamos grifar aqui até o municipal. Então, toda essa parte de amarelo. Então, esse processo consiste na mobilidade espacial da população, podendo ocorrer uma escala global, nacional, estadual e municipal. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que migração é quando a gente sai de um lugar para o outro, para morar em outro lugar. A migração, tá? Então, aqui, ó. A migração, eu tô pelo celular, gente, então ocorre diferentes fatores. Bom, então isso daqui vocês vão estar grifando. Sendo desencadeada por motivos, então quais são os motivos? Religiosos, culturais, ambientais e econômicos. No Brasil, os fatores econômicos e vai até migratórios, tá? Então, tudo isso daí vocês vão grifar. Então, a migração ocorre por diferentes fatores: religiosos, culturais, ambientais, políticos e econômicos. No Brasil, os fatores econômicos são os principais responsáveis pela corrente migratória, tá? Aí, pois, no país existem áreas industrializadas, sendo, portanto, através da população, tá? No outro parágrafo. No entanto, parte... Então, aqui, parte da imigração, né, até qualificada. Eu vou explicar por quê. Então, no entanto, parte dos imigrantes não consegue se inserir no mercado de trabalho por não ter a mão de obra qualificada. Então, eles precisavam de pessoas para trabalhar na indústria, porém, como eles eram do campo ou até mesmo de outro país, eles não sabiam trabalhar na indústria. Então, eles não tinham mão de obra qualificada e com isso não conseguia emprego, tá? Aqui no último parágrafo. Durante as décadas, a crescente industrialização fez com que pessoas deixassem campo e migrassem na cidade. Caramba. Deixa eu voltar aqui. Então, a crescente... Oh, meu Deus. Migrasse esse fenômeno é conhecido. Então, até aqui. Tá? Então, a crescente industrialização fez com que muitas pessoas deixassem o campo e migrassem para as cidades. E esse fenômeno é conhecido como êxodo rural e produz profundas consequências na organização urbana, tá? Então, o que acontece? Muita gente deixou o campo para morar na cidade por conta dessas indústrias, por conta desses trabalhos, que nós chamamos de êxodo rural,
E a cidade ela não estava preparada para receber tantas pessoas, então elas começaram a aumentar de forma descontrolada, né? Colocando casas em morro, ruas em lugares que passa rio, né? Que é onde acontece aí o desmoronamento, alagamento, enfim. Então a cidade não estava preparada para receber tantas pessoas para morar nela, tá? E por fim, aqui embaixo, ó, com o avanço do meio técnico, já vou explicar isso daqui. Então, com o avanço no meio técnico, a mão de obra no campo foi substituída pelos maquinários, expulsando as pessoas da terra, causando um inchaço urbano. Então, teoricamente, é aquilo que eu falei para vocês. Começou a vir aquelas máquinas agrícolas, não precisava mais da mão de obra do homem, ele veio para a cidade para conseguir emprego e a cidade começou a lotar de pessoas e não tendo moradia para todos, colocando casas, construindo casas em qualquer lugar, né? Então aconteceu esse inchaço urbano, esse problema na cidade, tá? Então o que vocês vão fazer? Todas essas partes que nós grifamos, vocês estarão copiando na folha, respeitando o parágrafo, onde é parágrafo, vírgula, onde é vírgula, ponto, onde é ponto. E isso é um resumo. A gente pegou apenas as informações principais do texto. Não fugiu do tema dele, não fugiu do objetivo do texto, mas nós resumimos o texto. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.